eu fui pelo meu padrinho e acabei me apaixonando por ele. Mas calma, já vou contar pra vocês como que tudo isso aconteceu. Bom, quando eu nasci, a minha mãe convidou a prima do meu pai, a qual ela era muito próxima, para ser minha madrinha. Automaticamente ela chamou o marido dela, né, que já era bem conhecido na família também, e todos gostavam dele, né, todo mundo da família sempre gostou muito dele, sempre falou muito bem dele, sempre tratou ele muito bem, assim como ele tratava todo mundo da família muito bem. E chamou os dois, né, para ser meus padrinhos. Eu fui batizada tudo direitinho. E aí, a minha mãe começou a trabalhar, né, quando eu tinha 2 anos de idade, e eu acabei ficando com a minha madrinha, né, automaticamente o meu padrinho também. E o tempo foi se passando, só que sempre acontecia de eu querer ficar lá na minha madrinha e não querer ir embora. Porque como eu passava muito tempo com a minha madrinha, eu acabei ficando muito apegada a ela. Então, às vezes eu chorava pra não ir pra casa. E aí eu fui crescendo e tal, eu sempre fui muito apegada a eles, né, tanto a minha madrinha quanto o meu padrinho, que me tratavam muito bem. Só que eu lembro, assim, sabe, vagamente, de algumas coisas que meu padrinho fazia comigo quando eu era, assim, tinha uns 5, 6 aninhos de idade. Só que, obviamente, eu era uma criança, então não tinha como eu entender o que estava acontecendo. Ele nunca chegou a me machucar, mas eu lembro de algumas coisinhas, sabe, que hoje eu entendo que talvez já vinha acontecendo bem antes, desde quando eu era muito nova. Então, eu fui crescendo com um sentimento diferente, sabe, com meu padrinho, porque ele foi fazendo algumas coisas, né, quando eu já tinha lá para meus 8 anos de idade e tal, que eu continuava ali com a minha madrinha. Minha mãe acabou mudando de trabalho, eu continuei, né, sendo cuidada pela minha madrinha e pelo meu padrinho, né, e tudo, né, continuava. Os carinhos do meu padrinho continuavam, as carícias dele, sabe? E meu padrinho sempre falava muito assim, quando tava só eu e ele. Quando minha madrinha tava não, mas quando tava só eu e ele sempre falava que gostava muito de mim, que me amava, que eu ia casar com ele, que eu era a princesa dele, sabe? Esse tipo de coisa. E isso, gente, foi entrando na minha cabeça de uma forma que ele começou a fazer algumas coisas comigo, tipo quando eu já tinha 9, 10 anos de idade. Foi a primeira vez que eu senti, assim, de verdade o negócio dele, sabe? Porque ele me colocou, tipo, sentada no colo dele. E ele tava com um short bem molinho mesmo, sabe? Provavelmente tava sem cueca. Então eu senti tudo. E acabou que ele colocou pra fora e tal, ficou me roçando ali nele. E ele falava que ele era normal, que era um segredo meu e dele e tal. Só que desde pequeno eu já vinha passando por isso e achava que era normal. Tanto é que às vezes eu queria fazer algumas coisas que ele fazia comigo, eu queria fazer com meu pai, que meu pai me repreendia. E aí eu ficava meio confusa, tipo assim, queria sentar no colo do meu pai com a perna aberta, sabe? Meu pai não deixava de jeito nenhum. Meu pai me repreendia, meu pai falava que não podia fazer aquilo e tal. E aí eu ficava confusa, por que meu padrinho faz comigo, meu padrinho brinca comigo assim, aí eu achava que meu pai era chato, sabe? Eu achava que meu pai era muito chato, então eu não queria mais brincar com meu pai e queria brincar desse tipo de coisa só com meu padrinho. E aí, o tempo foi se passando, quando eu tinha 12 anos de idade, foi a primeira vez que meu padrinho me deu um beijo na boca, com 12 anos de idade. Várias e várias vezes eu já fiquei sozinha com meu padrinho, eu já dormi sozinha com meu padrinho. Teve um dia que a minha madrinha, ela teve que levar a mãe dela no hospital. E aí ela passou a noite lá, praticamente. Então eu dormi com meu padrinho, eu dormi sozinha com meu padrinho, sabe? Porque era de madrugada, quando ligaram pra ela e tal, pra ela poder levar, né, ajudar a levar, ir pro hospital com a mãe dela. Automaticamente ela me deixou sozinha ali, só pediu pra ele passar um olho em mim, porque ela tava indo pro hospital. E alguém tinha que ficar comigo, quem ficou foi ele. E foi a primeira vez, assim, que ele beijou na minha boca, foi a primeira vez que ele colocou o negócio dele na minha boca e fez eu colocar minha boca no negócio dele também, sabe? E, tipo, hoje eu entendo que tudo que aconteceu naquele dia ali eram coisas de uma pessoa bem mais velha, sabe? De 2 adultos, né? Que são casados, que tem um relacionamento. E ele foi falando pra mim que era normal aquilo. E eu
não sei explicar pra vocês o sentimento que eu tava tendo, sabe? Por uma parte eu achava bom porque ele não me machucava. Então por uma parte eu achava bom, eu sentia uma coisa, ao mesmo tempo que arrepiava, né, o meu corpo, me dava um pouco de medo, mas eu também, de alguma forma, eu também achava que era normal, que toda mulher sentia isso, como ele sempre falou isso pra mim, que era normal, que eu tava crescendo, que eu ia sentir aquilo e tal, mas que eu podia contar tudo pra ele. Até que eu fiquei mocinha, com 13 anos de idade eu fiquei mocinha. E, gente, por incrível que pareça, foi ele que me explicou tudo quando eu fiquei mocinha. Não foi a minha mãe, não foi minha madrinha, foi ele que me explicou tudo. Como colocar um absorvente, pra vocês terem ideia. E eu me sentia, sabe, muito... Parecia que ele era meu protetor pra tudo. Ele não deixava ninguém, minha madrinha não podia brigar comigo. Se minha mãe brigasse comigo, ele tentava me defender de alguma forma. Tudo ele tentava me defender. Ele me agradava de todas as formas. E aí eu lembro de algumas vezes que ele saiu e ele voltava com presente e tal, falando que foi ele e minha madrinha que comprou. Mas não, era ele que comprava, né, pra poder me agradar. E ele continuava fazendo tudo o que ele fazia comigo. Até que minha madrinha começou a desconfiar. Por quê? Ele não tava mais procurando a minha madrinha, sabe? Pra ter relação. E ele não tinha tirado ainda minha virgindade. Porém, ele ficava, sabe, fazendo gesto assim na minha frente, mandando eu fazer nele e tal, pra poder, né, ele ejacular. E então ele se satisfazia assim, dessa forma. Ele começou a parar de, né, procurar a minha madrinha e tal. E sempre ele levantava à noite e ia no meu quarto, quase sempre. Minha madrinha, teve um dia que a madrinha esperou pra ver se ele ia levantar, pra ver o que ele ia fazer, porque por que ele levantava tanto de madrugada. Até que minha madrinha viu ele no meu quarto, e quando a madrinha foi atrás dele, ele tava tirando o meu lençol ainda. Ele não tinha feito nada comigo, mas ele tava tirando o meu lençol. Dali a minha madrinha já deduziu tudo. E aí, pra ela não chamar meus pais, eu fui e falei o que de fato tinha acontecido. Eu falei que aconteceu há muito tempo e tal, mas ele nunca me machucou. E o tempo todo eu tentava defender ele. E minha madrinha falou que era errado, que eu não tinha que defender ele, que o que ele fez comigo era crime, sabe? Que ele ia pra cadeia, e quando chegasse na cadeia, ele ia ver o que era bom. E, tipo, aquilo foi entrando na minha cabeça. Eu não queria que nada de ruim acontecesse com ele, porque no fundo, eu já gostava dele, sabe? E a minha madrinha mandou ele embora de casa e tal. E aí, gente, a minha madrinha, ao invés de chegar e falar pra minha mãe, pro meu pai, que tinha acontecido, a madrinha só terminou com ele e, tipo, não falou nada pros meus pais. E depois disso, eu queria ainda ter contato com ele. Então, ele ficou meio que rodeando a minha escola e eu comecei a matar a aula pra poder ficar com ele. Eu comecei a matar a aula por vontade própria, porque eu queria ficar com ele, porque eu me sentia bem do lado dele, porque ele não me machucava. Até um dia que eu falei que ia pra escola, minha madrinha me levou até a porta da escola. Quando ela foi embora, eu saí com ele e ele me levou pra um motel, né? E foi ali que ele tirou minha virgindade. Primeira vez que aconteceu tudo. Só que doeu muito mesmo. Mas mesmo assim, eu ainda continuei tendo, né, um caso com ele. Eu com 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. Só que tudo foi ficando muito grave, porque ele começou a ter um ciúme muito doentio de mim. Eu não podia falar com ninguém, assim, com nenhum menino da escola. Eu não podia parar na praça, assim, pra tomar um sorvete com as meninas, com minhas amigas. Não podia fazer nada disso. E foi daí que eu tentei terminar. E quando eu tentei terminar com ele, ele começou a me ameaçar, sabe? Começou a me ameaçar. Ele começou a falar que se eu terminasse com ele, ele ia me, sabe? Que ele ia sumir comigo, que ninguém nunca mais ia me ver. E dali que eu comecei a ficar com muito medo. E foi aí que eu decidi contar pra minha mãe e pro meu pai tudo o que aconteceu. Gente, ele era muito mais velho que eu. Tipo, eu tinha uns 14, 15 anos de idade, ele já deveria ter uns 48, 40 e pouco. Com certeza ele deveria ter essa idade. Então, eu peguei e falei com a minha mãe e pro meu pai, né, chorando, apavorado, porque eu tava com muito medo. Eu falei pro meu pai e minha mãe o que tava acontecendo. Meus pais me deram um celularzinho, né, pra poder me comunicar com eles, se caso acontecesse alguma coisa.
E, obviamente, meus pais deram queixa nele na delegacia. A minha mãe teve uma briga feia com a minha madrinha, né? Porque, tipo, independente, gente, se era marido dela ou não, entendeu? Se, querendo ou não, eu gostei de alguma forma, né? Ou eu gostava dele, minha mãe tinha que saber, meus pais tinham que saber. E a minha madrinha, talvez com vergonha, né, da família, do que a família ia falar ou ia pensar, ou não sei o que passou na cabeça da minha madrinha. Só sei que a minha madrinha não falou nada e minha mãe acabou descobrindo por mim, porque eu fiquei com muito medo dele, fiquei apavorada quando ele começou a ameaçar. E aí que eu contei pros meus pais. E depois, né, da denúncia, nunca mais a gente viu ele ali por perto, né? Meus pais, eles me levavam na escola, me levavam e me buscavam. Às vezes meu pai, nos primeiros dias, meu pai ficou de plantão em frente à escola para ver se ele ia passar lá ou algo do tipo assim, pediu medida protetiva também. Nossa, foi um escândalo. Depois disso, gente, eu acabei entrando em depressão porque eu me senti muito culpada. Eu achava que eu que tinha culpa disso tudo, que eu gostava de tudo que ele fazia comigo, que ninguém mandou gostar dele. Só que hoje eu entendo que não, né? Hoje eu entendo que eu não tenho culpa, eu não tive culpa, na verdade, de tudo que aconteceu. Só que demorou muito pra mim entender isso, entendeu? Então eu fiquei com a crise de ansiedade, eu fiquei com a depressão de, tipo, não querer ver ninguém, de querer ficar sozinha dentro do quarto, trancada, chorando. Minha mãe me levou pro psicólogo e tal. Hoje, como eu falei, depois de muito tempo de terapia, eu entendo, né, que, obviamente, que ele foi o único errado. Eu acabei desenvolvendo, né, a síndrome de Estocolmo e acabei me apaixonando pelo meu abusador. Fala, galera! Gente, literalmente, né, como ela mesma falou, ela desenvolveu uma síndrome de Estocolmo, né, que é quando a vítima, ela se apaixona pelo abusador, e que foi o caso dela, né, mas eu já contei um outro caso aqui parecido também, que a vítima acabou se apaixonando, né, pelo rapaz que abusava dela, fazia, acontecia. Só que, gente, a maioria desses monstros, eles vêm disfarçados, como esse aí. Ele mostrava ser um cara protetor, sabe? Dava atenção, dava presente, era carinhoso, ensinou a ela, tipo, ela ficou mocinha, ensinava ela como é que fazia, entendeu? Então, ela sentia um cuidado muito grande da parte dele e acabou desenvolvendo, né, esse sentimento por ele, erradamente. Por mais que ela não soubesse o que estava acontecendo e tal, a madrinha dela também errou muito de não ter contado pros pais dela, porque se tivesse contado pros pais dela, quando ela descobriu tudo, isso não teria acontecido, dele ficar indo atrás dela na escola, dela acabar tendo um caso com ele, dela acabar perdendo a virgindade com ele, dela ser ameaçada. Isso não teria acontecido, entendeu? Então, pra mim, uma das pessoas que mais errou depois, obviamente, desse monstro, foi a madrinha dela, pelo fato de não ter contado e ter deixado de chegar aonde chegou. Porque se ela tivesse contado, obviamente não tinha chego a esse ponto, entendeu? Então, gente, é por isso que eu falo, pra mim não existe isso, não, porque é só deixar o abusador longe e tal. Não, gente, tem que denunciar sim, entendeu? Ela tinha que ter comunicado os pais dessa menina da história, tinha que ter falado da madrinha dela, tinha que ter comunicado sim. São os pais dela, eles tinham direito de saber e de denunciar, assim como eles denunciaram. Então, se tivesse acontecido antes, a gente tinha sumido há muito tempo. Mas como não aconteceu nada, ele viu que não aconteceu nada, ele continuou indo atrás da menina. E ele sabia que, tipo assim, ela já tava nas mãos dele, entendeu? Ele sabia que ela já gostava dele, que já tinha manipulado, já tinha feito a cabeça dela desde quando ela era muito nova, entendeu? Então ele sabia que ali era uma presa fácil pra ele. Então, gente, denuncie, independente de quem seja da família, denuncie sim, porque senão ele vai fazer outras crianças de vítima, entendeu? Outras crianças vão passar pela mesma coisa que essa menina passou na mão dele. Ele chegou, né, um lobo vestido de ovelha, né, como dizem, chegou, protetor, um amor, né, e tudo mais. Depois ele mostrou quem realmente ele era. Entendeu? Então denuncie sim, não esperem, gente. Não esperem acontecer algo pior, entendeu? Não esperem. Denuncie, diz que 100. Se você conhece uma colega ou alguém que esteja passando por isso, ajude a pessoa a denunciar, entendeu? Porque às vezes a pessoa que está dentro da situação não consegue enxergar como
ou como de vulnerável, entendeu? Então ajude essa pessoa de alguma forma, tá bom? Então é isso. Se você já passou por algo parecido, tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também, tá ok? Vou deixar um e-mail aqui embaixo também na descrição, caso você queira me mandar pelo e-mail, tá? Gente, tô colocando as histórias em ordem, direitinho, porque eu tinha perdido o acesso do YouTube, então não tava conseguindo postar vídeo nem nada, e consegui agora o acesso depois de quase 10 dias, tá bom? Gente, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, isso ajuda bastante aqui o canal, tá bom? A crescer e os vídeos chegar para mais pessoas, ok? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.